Bem, amigos, é uma honra, é uma alegria podemos contar uma vez mais com Humberto Fabbri. Amigo de longa data, espírita, dedicado, estudioso, divulgador da doutrina espírita, tanto no Brasil como no exterior, escritor espírita, pesquisador espírita e amigo incondicional da nossa casa. Trabalhador aqui da nossa Casa Bezerra de Menezes, trabalhador e colaborador da nossa rádio Bezerra Online. É com grande alegria, Humberto, que nós hoje recebemos você para estudarmos um pouco mais, para entrelaçar os nossos perispíritos em sensibilidade de estudo do conhecimento espírita. Com vocês, Humberto. Pessoal, boa noite. Vocês viram como é bom ter amigo, não? Uma beleza. É uma beleza. Esse Eliseu é uma beleza. A gente sai daqui muito reconfortado. Na verdade, a honra e a alegria é nossa, porque trabalhar em nome de Jesus na divulgação da doutrina, aliás, é a frase de Emmanuel, que servir é a honra que nos compete. Então, logo, o serviço em nome do Cristo é, de fato, uma honra para todos nós. Em relação à questão de altura, eu costumo dizer que os mais altos é porque pecaram mais e tem que caber maior quantidade de pecado. Essas são as vantagens de ser mais baixo, né? Você se deu bem, né? Tá vendo? Muito bem. Esse nosso assunto, sintonia espiritual, nós trouxemos alguns aspectos aqui iniciais para as nossas reflexões. Então, um deles é que o pensamento, ele é um fluxo fluídico, é matéria sutil do corpo espiritual. Logo, ele é concreto. E, às vezes, muito visível, podendo perdurar longamente em dadas circunstâncias. Significa que o que nós pensamos é energia, energia é matéria. E, naturalmente, esta manutenção, ela se dará de acordo com os nossos desejos, de acordo com o foco que nós continuemos a dar naqueles pensamentos. Na realidade, não é o fato de pensar que ele se solidifica. Se nós olharmos, por exemplo, uma televisão, nós vemos a velocidade que as imagens acontecem. Se nós pudéssemos comparar, seria a questão dos nossos pensamentos. No entanto, como nós podemos fixar num canal, né? Estamos zapeando lá, é como se nós estivéssemos zapeando, ou seja, passando de um canal para outro, né? Então nós passamos rapidamente numa infinidade de canais, isso poderíamos comparar com os nossos pensamentos, tá? O tempo todo. Mas existem determinados instantes que nós paramos naquilo que nos é de nossa preferência. Aqueles programas que atendem os nossos desejos. E aí nos fixamos naquelas imagens. Naturalmente, a mesma coisa utilizando apenas essa comparação, ou utilizando a televisão como analogia. À medida que nós focamos os nossos desejos em determinadas situações ou circunstâncias, nós, de fato, criamos esses quadros, não só em nós, como ao nosso redor. Por isso a necessidade, por exemplo, na questão mediúnica, do candidato a educar a sua mediunidade, dar-se o trabalho não, mas a importância do estudo. Porque, por vezes, nós temos pessoas capacitadas na clarividência, que identificam forma, pensamento como se fosse entidade. Porque se eu, de repente, tenho um foco numa pessoa e mantenho essa estrutura, eu desenho essa pessoa literalmente ao meu redor, e esta pessoa, ou seja, esta forma, pensamento, ela se movimenta à medida que eu vá estimulando, através dos comandos, esta situação, através dos meus desejos, esta forma, pensamento, se move ao meu redor.
como se fosse de fato uma pessoa. E o clarividente, ou o vidente, mais conhecido, né, vulgarmente como vidente, que a rigor a palavra clarividente é o que identifica um indivíduo que tem a capacidade de poder enxergar o desencarnado, porque vidente todos nós somos, né? À medida que nós vemos, nós somos videntes. A criatura não vidente é uma criatura que tenha deficiência visual. O clarividente é aquele que vê de fato, e aí para ver não há necessidade de estar com os olhos abertos. Pode-se estar de olhos fechados, etc., que você vê da mesma maneira, porque a identificação se dá via perispírito a perispírito. Nós temos um conhecido que trabalha numa casa espírita em São Paulo, que ele tem deficiência visual congênita, e no entanto ele vê espíritos. Descreve o problema, vê o corpo da pessoa internamente, descreve o problema na atividade que ele atua, e ele vê espíritos, ele descreve, etc., sem ter nunca podido enxergar absolutamente nada. Então, na realidade, nós precisamos, quando pensamos, por isso, de novo, as recomendações de Jesus, que a gente vai voltar nesse ponto, de vigiarmos. Então, está pulando aqui muito. Portanto, o padrão vibratório vai definir o padrão moral do espírito. Nós vamos atrair as mentes que possuem o mesmo padrão vibratório nosso, que estão, inclusive, no mesmo nível moral. Então, nós atraímos e somos atraídos por situações e circunstâncias, pessoas encarnadas ou desencarnadas, de acordo com os nossos interesses. É muito mais sério do que nós possamos imaginar. Porque se nós preparamos uma programação onde está inserida provas e expiações, evidentemente que a prova, como diz o mestre lionês, né, o codificador Allan Kardec, a prova não necessariamente é uma expiação, mas toda expiação é uma prova. Então nós preparamos um programa reencarnatório e que ninguém se espante. Ao aprofundarmos os nossos conhecimentos na obra de André Luiz, por exemplo, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nós vamos encontrar no livro Os Mensageiros vários depoimentos de recém-desencarnados que vão falar a respeito de uma programação reencarnatória. E para a nossa surpresa, ao estudarmos a obra, que é de 1947, diga-se de passagem, nós descobrimos que a nossa programação espiritual, em média, quando muito, enche uma mão. Que é incrível. Querem ver? Aonde você vai nascer. E não é aonde só localização, é aonde família, todo o environment a respeito, situação, etc., o inconsciente coletivo da região que nós vamos estar, todo esse processo, né? Pura e simplesmente o nascimento. Se vai ter uma vida em comum com alguém, sim ou não? Se não tiver, já tirou uma. Se esta vida gera ou não gera, tem alguma responsabilidade sobre terceiros, com geração ou não geração. Se tiver, nós temos 3. Ok? Qual a atividade de exercício para o espírito? Que significa exercício no bem, que também é opcional. Mas é isto que é o exercício que faz com que a evolução ocorra. Porque nós somos a semente, não agora, não mais, né? Porque nós não estamos no estágio primitivo. Mas nós somos a semente em relação à questão do crescimento na divindade que somos todos nós. Por exemplo, a semente não é a árvore, mas tem potencialmente toda a estrutura da árvore com tudo que ela possa oferecer. Não é isso? Nós somos exatamente o que Jesus disse há 2000 anos, deuses em potência. Já, claro, considerando que saímos do primitivismo, estamos na condição da expiação e provas indo para a regeneração, significando que há
uma evolução considerável, muito considerável. E se considerarmos que o Evangelho tem 2000 anos de existência no planeta, a nossa evolução é bastante considerável num curto espaço de tempo. Querem ver? No máximo, como Homo sapiens, sapiens, ou seja, o homem que sabe, ou o Homo sapiens moderno, nós estamos falando de 50 mil anos. O que evolutivamente não é nada. Dado que o projeto, que seria o Homo sapiens sapiens, tem quase 7 milhões de anos. Uma beleza, né?
Se sintonizar com a bela ou com a fera é uma mera questão de gosto. Inclusive, a fera em duas versões para vocês, meninas, né? Então, com a bela ou com a fera é uma questão, e literalmente, de desejo de cada de cada criatura. E também, se sintonizar com o demônio, também é uma opção. Toda aquilo que nos interessa. Então, viver sintonizado num canal aonde o primitivismo nos atenda tem relação com as condições que vão no nosso íntimo, né? Então, assistir, porque o nome chama Babilônia, e ver uma verdadeira Babilônia, segundo nos comentaram, porque disseram que é uma verdadeira Babilônia, é uma questão que atenda ao gosto das pessoas. Não temos nada contra a novela, estamos usando como exemplo. Mas é uma questão que atende o gosto das pessoas. Então, viver no primitivismo, sintonizado no primitivismo, ou alçar, efetivamente, voo para o céu, tem a ver com a nosso desejo, com o nosso querer. Porque, no final das contas, pessoal, nós somos o comandante desta aeronave que nos foi concedida, que é a nossa organização, né, que nós utilizamos nesse planeta, que a gente chama de corpo físico. Quem comanda isso somos nós. E se nós vamos planar, se nós vamos guiar o veículo da maneira mais adequada possível, é exatamente a nossa maneira de decidir, a nossa condição de decidir, a nossa maneira de viver. Então, significa dizer que, se eu tenho bons pensamentos, a lógica impera. Eu vou atrair bons espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Eu trago com isso saúde e equilíbrio, porque saúde e equilíbrio tem a ver com o nível de vibração que eu me encontro. Porque a enfermidade, na realidade, por isso que Hipócrates dizia, não existem doenças, existem doentes. Mas é tudo a mesma coisa. Não, não é. O doente é o espírito que vai atrair para si mesmo ou vai criar na condição da sua vibração, porque a gente pode atrair para nós determinados tipos por exemplo, de elementos patogênicos, como podemos criar entre nós mesmos. Tanto é que essa condição de deuses é uma realidade, né? Se nós pararmos para pensar, o inverso está na condição da cura. Quando, por exemplo, nós vamos ao médico, não nos enganemos. 30% é a confiança que nós temos de 0 a 100 em nós. 30%, os outros 30%, que vão completar 60%, é a confiança que nós temos no médico. Os outros 30% é a confiança que nós temos em Deus. E os 10% é o que o medicamento vai fazer por você. Por isso que tem muita gente que toma placebo e se cura. E o indivíduo toma a medicação adequada e nada acontece.
a mim mesmo. E fica fácil da gente entender que, além de tudo isso, tem o processo da influência da matéria. Aí a gente usou duas pirâmides para ilustrar de uma maneira que fique mais compreensível. Por exemplo, se eu virar essas pirâmides, uma ao contrário para a outra, eu poderia considerar que aqui é o plano material, até a ponta dessa pirâmide, e aqui é o plano espiritual, e esta relação que está do lado é o processo evolutivo do ser. Muito bem. Onde é que você acha que a gente está? Mais aqui ou mais aqui? A gente está onde? Mas aqui embaixo, né? Não está no topo, aqui não, na parte de baixo da pirâmide, que aqui já é primitivismo total, mas está aqui na zona do agrião. Né? Seu corpo tem influência sobre você? Tem ou não tem? Querem ver? Aquela mocinha bondosa, amorosa, aquela criatura cheia de amor para dar. Vamos usar o exemplo da mocinha. Que 25 dias por mês ela é um doce de pessoa. Mas, de repente, vira o demônio. Temos esse cidadão aqui, todo mundo sabe quem é, não sabe? Então, esse é o Chico quando era jovem. E aqui está a turma da galera que somos nós. Onde é que você acha que o Chico está? O Chico está aqui. Tem aqui? Ah, ótimo, o Chico está aqui. O ponto é, o Chico, se ele não tivesse domínio sobre a matéria, aquilo que ele passou na primeira infância, com a madrinha, toda aquela situação de miséria, espancamento, etc., com certeza
positivo. Então, o próprio Livro dos Espíritos vai tratar disso, por isso a necessidade de nós nos vigiarmos. Na 465, Kardec pergunta com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? E a resposta é simples: para vos fazer sofrer como eles. Ou seja, um indivíduo que sofre e tem ódio, ele não está satisfeito em sofrer sozinho. Né? Geralmente é a questão do indivíduo enfermo dentro da família. Se a família não prestar atenção, fica todo mundo doente com ela. A criatura, e aí começa um processo, inclusive, chantagista, para atrair a atenção, às vezes, por vezes, até inconsciente, às vezes consciente, e por vezes inconsciente. Né? Mas é difícil dizer para o sujeito assim: olha, vai sofrer dentro do banheiro, olhando para o espelho com a porta fechada. Geralmente a gente não quer, porque não dá ibope, né? A gente quer ibope, que todo mundo fique junto, coitadinho, etc., corre, etc. Porque, por vezes, isso acaba desagradável. Então, a elevação mental, a questão de sintonia de pensamento, faz o seguinte: os maus pensamentos vão corromper os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Você encontra essa informação no livro A Gênese de Kardec. E qual é o mecanismo que eu tenho, que, aliás, é imprescindível ser utilizado e pode ser utilizado a qualquer tempo, em qualquer lugar, do jeito que a gente quiser, da forma que a gente bem entender, para que nós elevemos a nossa vibração? Claro, é a questão da prece. Aqui é meramente figurativo. Mas, certa feita, numa casa espírita, ao término de uma palestra, uma senhora veio nos procurar e aquele momento que não dá para sair fora, e ela queria lá uma espécie de uma consulta espiritual, que é uma coisa que não é viável de maneira alguma. Né? A consulta espiritual é na condição de ter trabalho especializado para isso, não é terminando uma palestra. Mas aí ela contou brevemente o drama que ela vivia e o que poderia ser dito naquela hora.
de cada um. Até porque o pensamento é a base de tudo, atraindo pessoas e espíritos, como dissemos. É um agente energético que nós colocamos na corrente da vida. E vai voltar para nós, sim, senhor, enriquecido do bem e do mal que nós desejarmos. Olha que beleza. Então, significa dizer que as correntes mentais, nós assimilamos o que damos de nós. E é fantástico isso, porque todos nós, graças a Deus, no nosso nível evolutivo, nós temos pontos vulneráveis. Cada vez que nós pensamos mal, por exemplo, nós o temos de volta com agravamento de doenças, fraquezas, obsessões e paixões. Olha o quanto é importante pensar bem. Se eu tenho um problema estomacal e eu emito pensamentos desagradáveis, abasteço e sou abastecido num processo de retroalimentação, quando esta vibração, né,
não é? Então, na relação, olha como é simples a questão da sintonia. Uma página, um livro, uma sentença, um filme, uma palestra, uma visita, uma notícia, uma distração ou quaisquer pequeninos acontecimentos que aparentemente são sem importância, podem representar silenciosa tomada de ligação espiritual para determinado tipo de interesse ou de assunto. Por isso que André Luiz diz assim, não é desprezar os outros, mas as amizades a gente seleciona, como a gente seleciona a leitura, como a gente seleciona filme, como nós selecionamos palestras e assim sucessivamente. Então é simples entendermos-nos. Se eu estou triste, é porque uma entidade se aproximou de mim e me colocou vibrações e eu assimilei de tristeza, ou se eu na verdade, estou triste e acabei atraindo esta entidade. O que é uma coisa, o que é uma outra? Ambas as situações são verdades. Então, se isso é uma realidade e nós temos consciência sobre nós, o que nós temos que fazer é exatamente o contrário. Pensar bem para atrair gente positiva, para continuar nos abastecendo de coisas positivas. Até porque, em relação àquilo que pensamos e dissemos a princípio, na realidade, se eu tenho um pensamento, a ideia é um ser organizado. E o pensamento vai dar forma, como falamos logo a princípio. E a vontade imprime movimento e direção. Para ficar mais simples, é o seguinte: se eu penso em cometer um crime, eu plasmo, eu vou dar forma com o meu pensamento. E as criaturas que me veem, sejam encarnados, que tenham capacidade de clarividência, ou desencarnado, vão ver em mim, na questão do plano, na dimensão espiritual, vão ver em mim é como se eu fosse revestido de uma tela de LCD, que eles veem exatamente aquilo que eu estou projetando. E se a minha projeção é de interesse de prejudicar alguém, as criaturas que observarem, estiverem com interesse nisso, vão se associar. O contrário, então, é verdadeiro. Cabe-nos, então, mudar, né, conscientemente, para que nós emitamos luz e atraiamos, evidentemente, criaturas que vibrem nesse mesmo patamar. Por isso que Jesus disse: ora por aquele que te calunia e te persegue. Faça as pazes enquanto estás a caminho com ele. E parece brincadeira, mas a gente sempre falou a respeito, mas assistindo uma palestra de Divaldo Pereira Franco, ele fez uma observação que é muito interessante. Disse: não tem problema que a sua prece, quando você faça a prece por aquele que te calunia,
Mas com Humberto Fabre. Amigo de longa data, espírita, dedicado, estudioso, divulgador da doutrina espírita, tanto no Brasil como no exterior, escritor espírita, pesquisador espírita e amigo incondicional da nossa casa. Trabalhador aqui da nossa Casa Bezerra de Menezes, trabalhador e colaborador da nossa rádio Bezerra Online. É com grande alegria, Humberto, que nós hoje recebemos você para estudarmos um pouco mais, para entrelaçar os nossos perispíritos em sensibilidade de estudo do conhecimento espírita. Com vocês, Humberto. Pessoal, boa noite. Vocês viram como é bom ter amigo, não? Uma beleza. É uma beleza. Esse Eliseu é uma beleza. A gente sai daqui muito reconfortado. Na verdade, a honra e a alegria é nossa, porque trabalhar em nome de Jesus na divulgação da doutrina, aliás, é a frase de Emmanuel, que servir é a honra que nos compete. Então, logo, o serviço em nome do Cristo é, de fato, uma honra para todos nós. Em relação à questão de altura, eu costumo dizer que os mais altos é porque pecaram mais e tem que caber maior quantidade de pecado. Essas são as vantagens de ser mais baixo, né? Você se deu bem, né? Tá vendo? Muito bem. Esse nosso assunto, sintonia espiritual, nós trouxemos alguns aspectos aqui iniciais para as nossas reflexões. Então, um deles é que o pensamento ele é um fluxo fluídico, é matéria sutil do corpo espiritual. Logo, ele é concreto. E, às vezes, muito visível, podendo perdurar longamente em dadas circunstâncias. Significa que o que nós pensamos é energia, energia é matéria. E, naturalmente, esta manutenção, ela se dará de acordo com os nossos desejos, de acordo com o foco que nós continuemos a dar naqueles pensamentos. Na realidade, não é o fato de pensar que ele se solidifica. Se nós olharmos, por exemplo, uma televisão, nós vemos a velocidade que as imagens acontecem. Se nós pudéssemos comparar, seria a questão dos nossos pensamentos. No entanto, como nós podemos fixar num canal, né? Estamos zapeando lá, é como se nós estivéssemos zapeando, ou seja, passando de um canal para outro, né? Então nós passamos rapidamente numa infinidade de canais, isso poderíamos comparar com os nossos pensamentos, né? O tempo todo. Mas existem determinados instantes que nós paramos naquilo que nos é de nossa preferência. Aqueles programas que atendem os nossos desejos. E aí nos fixamos naquelas imagens. Naturalmente, a mesma coisa utilizando apenas essa comparação, ou utilizando a televisão como analogia. À medida que nós focamos os nossos desejos em determinadas situações ou circunstâncias, nós, de fato, criamos esses quadros, não só em nós, como ao nosso redor. Por isso, a necessidade, por exemplo, na questão mediúnica, do candidato a educar a sua mediunidade, dar-se o trabalho, não, mas a importância do estudo. Porque, por vezes, nós temos pessoas capacitadas na clarividência que identificam forma, pensamento como se fosse entidade. Porque se eu, de repente, tenho um foco numa pessoa e mantenho essa estrutura, eu desenho essa pessoa literalmente ao meu redor, e esta pessoa, ou seja, esta forma, pensamento, ela se movimenta à medida que eu vá estimulando, através dos comandos, esta situação, através dos meus desejos, esta forma, pensamento se move ao meu redor, como se fosse de fato uma pessoa. E o clarividente, ou o vidente mais conhecido, né, vulgarmente como vidente,
Porque, a rigor, a palavra clarividente é o que identifica um indivíduo que tem a capacidade de poder enxergar o desencarnado. Porque vidente todos nós somos, né? À medida que nós vemos, nós somos videntes. A criatura não vidente é uma criatura que tenha deficiência visual. O clarividente é aquele que vê, de fato, e aí para ver não há necessidade de estar com os olhos abertos. Pode-se estar de olhos fechados, etc., que você vê da mesma maneira, porque a identificação se dá via perispírito a perispírito. Nós temos um conhecido que trabalha numa casa espírita em São Paulo, que ele tem deficiência visual congênita, e, no entanto, ele vê espíritos. Descreve o problema, vê o corpo da pessoa internamente, descreve o problema, na atividade que ele atua, e ele vê espíritos, ele descreve, etc., sem ter nunca podido enxergar absolutamente nada. Então, na realidade, nós precisamos, quando pensamos, por isso, de novo, as recomendações de Jesus, que a gente vai voltar nesse ponto, de vigiarmos. Então, está pulando aqui muito. Portanto, o padrão vibratório vai definir o padrão moral do espírito. Nós vamos atrair as mentes que possuem o mesmo padrão vibratório nosso, que estão, inclusive, no mesmo nível moral. Então, nós atraímos e somos atraídos por situações e circunstâncias, pessoas encarnadas ou desencarnadas, de acordo com os nossos interesses. É muito mais sério do que nós possamos imaginar. Porque se nós preparamos uma programação onde está inserida provas e expiações, evidentemente que a prova, como diz o mestre lionês, né, o codificador Allan Kardec, a prova não necessariamente é uma expiação, mas toda expiação é uma prova. Então, nós preparamos um programa reencarnatório e que ninguém se espante. Ao aprofundarmos os nossos conhecimentos na obra de André Luiz, por exemplo, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nós vamos encontrar no livro Os Mensageiros vários depoimentos de recém-desencarnados que vão falar a respeito de uma programação reencarnatória. E para a nossa surpresa, ao estudarmos a obra, que é de 1947, diga-se de passagem, nós descobrimos que a nossa programação espiritual, em média, quando muito, enche uma mão. Que é incrível. Querem ver? Aonde você vai nascer. E não é aonde só localização, é aonde família, todo o environment a respeito, situação, etc., o inconsciente coletivo da região que nós vamos estar, todo esse processo, né? Pura e simplesmente o nascimento. Se vai ter uma vida em comum com alguém, sim ou não. Se não tiver, já tirou uma. Se esta vida gera ou não gera, tem alguma responsabilidade sobre terceiros, com geração ou não geração. Se tiver, nós temos 3. Ok? Qual a atividade de exercício para o espírito? Que significa exercício no bem, que também é opcional. Mas é isto que é o exercício que faz com que a evolução ocorra. Porque nós somos a semente, não agora, não mais, né? Porque nós não estamos no estágio primitivo. Mas nós somos a semente em relação à questão do crescimento na divindade que somos todos nós. Por exemplo, a semente não é a árvore, mas tem potencialmente toda a estrutura da árvore com tudo que ela possa oferecer. Não é isso? Nós somos exatamente o que Jesus disse há 2000 anos, deuses em potência. Já, claro, considerando que saímos do primitivismo, estamos na condição da expiação e provas indo para a regeneração, significando que há uma evolução considerável, muito considerável. E se considerarmos que o Evangelho tem 2000 anos
de existência no planeta, a nossa evolução é bastante considerável num curto espaço de tempo. Querem ver? No máximo, como Homo sapiens, ou seja, o homem que sabe, ou o Homo sapiens moderno, nós estamos falando de 50 mil anos. O que evolutivamente não é nada. Dado que o projeto que seria o Homo sapiens sapiens tem quase 7 milhões de anos. Uma beleza, né?
Se sintonizar com a bela ou com a fera é uma mera questão de gosto. Inclusive, a fera em duas versões para vocês, meninas, né? Então, com a bela ou com a fera é uma questão, e literalmente, de desejo de cada de cada criatura. E também, se sintonizar com o demônio, também é uma opção. Toda aquilo que nos interessa. Então, viver sintonizado num canal aonde o primitivismo nos atenda tem relação com as condições que vão no nosso íntimo, né? Então, assistir, porque o nome chama Babilônia, e ver uma verdadeira Babilônia, segundo nos comentaram, porque disseram que é uma verdadeira Babilônia, é uma questão que atenda ao gosto das pessoas. Não temos nada contra a novela, estamos usando como exemplo. Mas é uma questão que atende o gosto das pessoas. Então, viver no primitivismo, sintonizado no primitivismo, ou alçar, efetivamente, voo para o céu, tem a ver com nosso desejo, com o nosso querer. Porque, no final das contas, pessoal, nós somos o comandante desta aeronave que nos foi concedida, que é a nossa organização, né, que nós utilizamos nesse planeta, que a gente chama de corpo físico. Quem comanda isso somos nós. E se nós vamos planar, se nós vamos guiar o veículo da maneira mais adequada possível, é exatamente a nossa maneira de decidir, a nossa condição de decidir, a nossa maneira de viver. Então, significa dizer que, se eu tenho bons pensamentos, a lógica impera. Eu vou atrair bons espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Eu trago com isso saúde e equilíbrio, porque saúde e equilíbrio tem a ver com o nível de vibração que eu me encontro. Porque a enfermidade, na realidade, por isso que Hipócrates dizia, não existem doenças, existem doentes. Mas é tudo a mesma coisa. Não, não é. O doente é o espírito, que vai atrair para si mesmo, ou vai criar, na condição da sua vibração, porque a gente pode atrair para nós determinados tipos por exemplo, de elementos patogênicos, como podemos criar entre nós mesmos. Tanto é que essa condição de deuses é uma realidade, né? Se nós pararmos para pensar, o inverso está na condição da cura. Quando, por exemplo, nós vamos ao médico, não nos enganemos. 30% é a confiança que nós temos de 0 a 100 em nós. 30%, os outros 30%, que vão completar 60%, é a confiança que nós temos no médico. Os outros 30% é a confiança que nós temos em Deus. E os 10% é o que o medicamento vai fazer por você. Por isso que tem muita gente que toma placebo e se cura. E o indivíduo toma a medicação adequada e nada acontece.
a mim mesmo. E fica fácil da gente entender que, além de tudo isso, tem o processo da influência da matéria. Aí a gente usou duas pirâmides para ilustrar de uma maneira que fique mais compreensível. Por exemplo, se eu virar essas pirâmides, uma ao contrário para a outra, eu poderia considerar que aqui é o plano material, até a ponta dessa pirâmide, e aqui é o plano espiritual, e esta relação que está do lado é o processo evolutivo do ser. Muito bem. Onde é que você acha que a gente está? Mais aqui ou mais aqui? A gente está onde? Mas aqui embaixo, né? Não está no topo, aqui não, na parte de baixo da pirâmide, que aqui já é primitivismo total, mas está aqui na zona do agrião. Né? Seu corpo tem influência sobre você? Tem ou não tem? Querem ver? Aquela mocinha bondosa, amorosa, aquela criatura cheia de amor para dar. Vamos usar o exemplo da mocinha. Que 25 dias por mês ela é um doce de pessoa. Mas, de repente, vira o demônio. Temos esse cidadão aqui, todo mundo sabe quem é, não sabe? Então, esse é o Chico quando era jovem. E aqui está a turma da galera que somos nós. Onde é que você acha que o Chico está? O Chico está aqui. Tem aqui? Ah, ótimo, o Chico está aqui. O ponto é, o Chico, se ele não tivesse domínio sobre a matéria, aquilo que ele passou na primeira infância, com a madrinha, toda aquela situação de miséria, espancamento, etc., com certeza ele
Então, o próprio Livro dos Espíritos vai tratar disso, por isso a necessidade de nós nos vigiarmos. Na 465, Kardec pergunta com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? E a resposta é simples: para vos fazer sofrer como eles. Ou seja, um indivíduo que sofre e tem ódio, ele não está satisfeito em sofrer sozinho. Né? Geralmente é a questão do indivíduo enfermo dentro da família. Se a família não prestar atenção, fica todo mundo doente com ela. A criatura, e aí começa um processo, inclusive, chantagista, para atrair a atenção, às vezes, por vezes, até inconsciente, às vezes consciente, e por vezes inconsciente. Né? Mas é difícil dizer para o sujeito assim: olha, vai sofrer dentro do banheiro, olhando para o espelho com a porta fechada. Geralmente a gente não quer porque não dá ibope, né? A gente quer ibope, que todo mundo fique junto, coitadinho, etc., corre, etc. Porque, por vezes, isso acaba acontecendo. Desagradável. Então, a elevação mental, a questão da sintonia de pensamento, faz o seguinte: os maus pensamentos vão corromper os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Você encontra essa informação no livro A Gênese de Kardec. E qual é o mecanismo que eu tenho, que, aliás, é imprescindível ser utilizado e pode ser utilizado a qualquer tempo, em qualquer lugar, do jeito que a gente quiser, da forma que a gente bem entender, para que nós elevemos a nossa vibração? Claro, é a questão da prece. Aqui é meramente figurativo. Mas, certa feita, numa casa espírita, ao término de uma palestra, uma senhora veio nos procurar e aquele momento que não dá para sair fora, e ela queria lá uma espécie de uma consulta espiritual, que é uma coisa que não é viável de maneira alguma. Né? A consulta espiritual é na condição de ter trabalho especializado para isso, não é terminando uma palestra. Mas aí ela contou brevemente o drama que ela vivia e o que poderia ser dito naquela hora.
de cada um. Até porque o pensamento é a base de tudo, atraindo pessoas e espíritos, como dissemos. É um agente energético que nós colocamos na corrente da vida. E vai voltar para nós, sim, senhor, enriquecido do bem e do mal que nós desejarmos. Olha que beleza. Então, significa dizer que as correntes mentais nós assimilamos o que damos de nós. E é fantástico isso porque todos nós, graças a Deus, no nosso nível evolutivo, nós temos pontos vulneráveis. Cada vez que nós pensamos mal, por exemplo, nós o temos de volta com agravamento de doenças, fraquezas, obsessões e paixões. Olha o quanto é importante pensar bem. Se eu tenho um problema estomacal e eu emito pensamentos desagradáveis, abasteço e sou abastecido num processo de retroalimentação, quando esta vibração, né,
não é? Então, na relação, olha como é simples a questão da sintonia. Uma página, um livro, uma sentença, um filme, uma palestra, uma visita, uma notícia, uma distração ou quaisquer pequeninos acontecimentos que aparentemente são sem importância, pode representar silenciosa tomada de ligação espiritual para determinado tipo de interesse ou de assunto. Por isso que André Luiz diz assim, não é desprezar os outros, mas as amizades a gente seleciona, como a gente seleciona a leitura, como a gente seleciona filme, como nós selecionamos palestras e assim sucessivamente. Então é simples entendermos-nos. Se eu estou triste, é porque uma entidade se aproximou de mim e me colocou vibrações e eu assimilei de tristeza, ou se eu na verdade, estou triste e acabei atraindo esta entidade. O que é uma coisa, o que é uma outra? Ambas as situações são verdades. Então, se isso é uma realidade e nós temos consciência sobre nós, o que nós temos que fazer é exatamente o contrário. Pensar bem para atrair gente positiva, para continuar nos abastecendo de coisas positivas. Até porque, em relação àquilo que pensamos e dissemos a princípio, na realidade, se eu tenho um pensamento, a ideia é um ser organizado. E o pensamento vai dar forma, como falamos logo a princípio. E a vontade imprime movimento e direção. Para ficar mais simples é o seguinte, se eu penso em cometer um crime, eu plasmo, eu vou dar forma com o meu pensamento. E as criaturas que me veem, sejam encarnados, que tenham capacidade de clarividência, ou desencarnados, vão ver em mim, na questão do plano, na dimensão espiritual, vão ver em mim é como se eu fosse revestido de uma tela de LCD, que eles veem exatamente aquilo que eu estou projetando. E se a minha projeção é de interesse de prejudicar alguém, as criaturas que observarem, estiverem com interesse nisso, vão se associar. O contrário, então, é verdadeiro. Cabe-nos, então, mudar, né, conscientemente para que nós emitamos luz e atraiamos, evidentemente, criaturas que vibrem nesse mesmo patamar. Por isso que Jesus disse, ora por aquele que te calunia e te persegue. Faça as pazes enquanto estás a caminho com ele. E parece brincadeira, mas a gente sempre falou a respeito, mas assistindo uma palestra de Divaldo Pereira Franco, ele fez uma observação que é muito interessante. Disse, não tem problema que a sua prece, quando você faça a prece por aquele que te calunia,
espírito vai crescer, é a medicina preventiva. Medicina preventiva para o espírito é praticar o bem. É a melhor medicina que a gente pode ter, e praticar o bem do jeito que for. Se for o seu bom dia, boa tarde, boa noite, o que você faz de melhor, faça isso com o coração. Dê o bom dia, boa tarde, boa noite. Se for para ouvir alguém, ouça, porque de repente a pessoa não precisa que você dê orientação espiritual. Ela só quer de repente desabafar. Ouça, né? Se predispõe ao bem. Aliás, a caridade, ou seja, o amor em ação, não é momento nem local, não é vir no Bezerra, pura e simplesmente. Este é um ponto referencial. Caridade, fazer o bem, ele é uma questão de postura. O indivíduo caridoso não é uma criatura que vai para um local trabalhar naquele momento, é uma questão de postura. O Bezerra é referência de exercício, mas a continuidade disso é postura do indivíduo. Ser bom é uma postura. O que a gente precisa fazer é, de fato, beber Jesus de manhã, tarde e noite, e junto com Jesus, tomar quanto mais puder de Allan Kardec. Beba tudo que você possa de Jesus e tudo de Allan Kardec. Até porque os dois, bebendo os dois sempre, está exatamente dentro daquilo que o Evangelho nos ensina. Amai-vos e instruí-vos. Que coisa impressionante, né? O amai-vos vem primeiro. Fantástico, né? Até porque a criatura que se predispõe, de novo, é a questão da postura. Não dá para ser bom só em um local. Tem que se insistir em fazer a bondade onde nós estivermos. Ah, mas eu tenho problema assim, assim, assim. Mas é óbvio que a gente tem problema. Se a gente já olhou até a questão hormonal que influencia na criatura, a gente não vai querer ter problema. Até porque nós não chegamos aqui na Terra, a Terra não é colônia de férias para ninguém. A gente sabe que não é uma colônia de férias. Aqui é uma colônia onde estão espíritos que estão trabalhando para se melhorar cada dia, cada noite. Por isso a recomendação do Cristo: vigie-se, né? Vigie e ore. Não é para vigiar o vizinho e orar por nós. É vigiar os pensamentos e, ao sentir que, de repente, a gente está indo por caminhos inadequados, procurar na oração o fortalecimento de nós mesmos. Porque é exatamente como funciona essa condição desse ensinamento do Cristo. Procurar exatamente nos conhecer e a oração para nos fortalecer diante daquilo que nós somos frágeis. Foi Jesus que disse a Pedro, o apóstolo: Pedro, o homem é mais frágil do que mau. A fragilidade do ser está aonde? No fato do desconhecimento de si mesmo. Quanto mais nós nos desconhecemos, menor gerenciamento nós temos sobre nós. Muita paz a todos.